Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo de mensagem de edificação. Desde já agradeço a todos que têm compartilhado as mensagens que têm publicado, que têm curtido, que têm deixado seu like, deixado comentários. Muito obrigado. Isso é sempre bom ter o feedback de vocês. Hoje nós vamos partir para um versículo bíblico, Apocalipse 2,17, que gera muita curiosidade. E então o vídeo não é curto, porque eu vou pegar apenas especificamente uma parte que é a famosa pedrinha branca. O que é? O que significa dessa pedra branca ou pedrinha branca, né? Aí é onde a gente fez a pergunta, né? Você vai receber a pedra branca do Apocalipse? E isso fica como apenas para atiçar a curiosidade. Porque de fato, a gente sempre, como eu sempre digo em todos os meus vídeos em que estou tratando temas bíblicos, veja bem, primeiramente nós temos que entender que a Bíblia foi escrita por mentes orientais, cultura oriental, costumes orientais. Então a gente não adianta pegar a Bíblia, ler e já sair pregando. Você tem que entender o que foi feito na época, entender como Deus trouxe aquela palavra naquela cultura. Entendendo, aí sim você consegue contextualizar para os nossos dias. E esse é um exemplo que vocês vão poder ver isso. Apocalipse 2,17, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A Almeida Corrigida Fiel traduz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Como eu tenho ensinado, já falei isso e vou repetir aqui, né, na maioria dos meus vídeos aí, você, para poder entender as mensagens da Bíblia, precisa lembrar que ela foi escrita por homens do Oriente Médio e não do Ocidente, lá homens orientais. Então é necessário primeiro compreendermos a cultura deles e depois então vamos entender a mensagem e só depois contextualizar para a nossa cultura ocidental. Os habitantes de Pérgamo, eles estavam acostumados com pedras brancas. Era um costume local, era um costume conhecido no Império Romano. Havia ao menos 3 ocasiões em que se recebiam pedras brancas. Primeiro, na absolvição e juízo. Quando um réu ele provava a sua inocência, o juiz lhe dava uma pedra branca, que significava que não havia mais nenhuma condenação sobre ele. Eram usadas por jurados para votar por absolvição, assim como a pedra preta era usada para votar por condenação. Era como se faz, né, votação para condenação ou não, tipo se faz o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que faz aquela votação, não dá pedra, mas eles fazem a votação. Não decidindo necessariamente sobre uma causa assim, né? Somente aquelas causas que vão até a instância máxima. Na segunda, na estadia ou pousada. Quando um peregrino estava andando e pedia pousada, e se passava toda a noite, e ele se comportava bem, o anfitrião então, aquele que o acolheu, né? Ele cortava uma pedra branca em 2 partes. Então ele pegava, vamos imaginar isso aqui sendo uma pedra branca, ele cortava em 2 partes, dava uma para a pessoa que pernoitou ali, o peregrino, e a outra metade ficava com ele. O anfitrião ficava com uma metade da pedra branca e dava a outra metade ao peregrino. Ele dizia: quando você estiver passando por aqui, traga a sua metade desta pedra branca, que eu encaixo com a minha metade, e assim saberei que é você, e você terá sempre uma morada aqui. Então ele se comportou bem, então você tem condição. Então ele dava, ó, aí vai acontecer isso. Você dá a sua metade, eu vou intercalar, né? Vou encaixar, ela quebrou aqui, acabou ficando meio fora, mas dá para entender, né? E aí então formava uma pedra inteira e ele entendia que era aquela pessoa que havia perguntado, porque não ia lembrar, né? Passava-se muito tempo. Mas existe também uma terceira. A pedra branca era dada aos vitoriosos. Quando um atleta vencia nos jogos, muitas vezes recebia como parte do prêmio uma pedra branca, que era um bilhete ou uma espécie de ingresso de entrada para o banquete da celebração da entrega dos prêmios aos vencedores. Então, partindo desta cultura, nós vamos contextualizar essa mensagem para os nossos dias.
A mensagem do Senhor Jesus dada à igreja de Pérgamo, para todos os que nasceram de novo, né, os salvos, quando chegarmos no céu. Então ele está falando, é uma mensagem que vem de encontro à fé daqueles que estavam passando por momentos difíceis, estavam tendo desafios, estavam muitos morrendo. Então Jesus manda essa mensagem. Então ele manda lá essa mensagem e que nós estamos vendo a situação que as igrejas, né, 7 igrejas, mas aqui em específico da Pedrinha Branca ele fala para a igreja de Pérgamo, né, no versículo 12 do capítulo 2 ele fala: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então é isso que ele está trazendo essa mensagem para essa igreja, uma igreja que tinha o trono de Satanás habitava ali naquela cidade, ele sustentava a doutrina de Balaão, que eu teria oportunidade de falar isso quando falar, eu tenho um vídeo, não é muito grande também, dando 3 sinais sobre os falsos profetas, para a gente identificar os falsos profetas. Estão aí a questão. Tinha também a doutrina dos nicolaítas, eles estavam bastante contaminados, né? Sempre houve no meio da igreja aqueles que contaminassem o ensino puro com suas heresias, cada um visando o seu tipo de lucro, né? Seja ele qual for, sempre tentando distorcer a verdade da palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus deu essa mensagem. Para os nossos dias, então vamos lá, vamos passar da mesma forma. Com a pedra branca dada por Cristo, é porque passamos pelo tribunal de Deus, onde fomos redimidos, absolvidos com a nossa redenção através do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Assim como era a absolvição para aqueles tempos. Com a pedra branca dada por Cristo, temos uma morada eterna com o Pai, onde Jesus foi nos preparar um lugar, como está lá no Evangelho de João 14, 1, 2, que ele mesmo fala isso, né? Uma mensagem, assim como o peregrino encontrava um pernoite, uma morada, ele quis dizer isso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, tá aí a mensagem, também a segunda. E a terceira situação é com a pedra dada por Cristo, né? Já temos o ingresso para a celebração das bodas do Cordeiro, que vai acontecer logo após o tribunal de Cristo. Então, isso também é um fato preponderante, um fato maravilhoso. Todos os mais que são vencedores, né? Todos os mais que são vencedores e que não, portanto, não se acovardaram, não negaram a Cristo, não apostataram da fé seguindo heresias, mesmo diante de perseguições, das injustiças, do sofrimento, da morte, até mesmo da morte, por causa de Jesus, amaram mais a Jesus do que a própria vida. Então, se você confessou Jesus Cristo como Senhor, nasceu de novo, está sendo um discípulo de Jesus, pronto para receber a pedrinha branca das mãos dele? É essa a pergunta final. Então, para todos os que nasceram de novo, eu sempre tenho falado sobre os pilares do Evangelho, também terei a oportunidade de gravar uma mensagem somente sobre os 6 pilares do Evangelho, para a gente poder ter um parâmetro, para poder aferir as mensagens que ouvimos, para saber se elas estão de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, aí é basicamente aquilo que está escrito no Apocalipse 19, versículo 6, a partir dele. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Coisa maravilhosa. Então, é isto aí. A palavra fala essa promessa a todos os que venceram, nasceram de novo, e muitos estão tendo que pagar com a vida, a própria vida, mas não abriram mão desta decisão de Jesus Cristo. Então, se você já confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você nasceu de novo.
E se nasceu de novo, você é um discípulo de Jesus. E espero que você esteja sendo bem discipulado, aprendendo a palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então você já está pronto. Eu faço a pergunta: você já está pronto para receber a pedra branca de Jesus? Quando eu falo de confessar Jesus Cristo, é obedecendo aquilo que está em Romanos 10, 9. O apóstolo Paulo escreve assim, que esse aqui é um dos primeiros ensinamentos da igreja primitiva, a igreja apostólica, de Atos dos Apóstolos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Maravilha! É isso então. Eu pergunto, já está pronto para receber a pedra branca, a pedrinha branca do Senhor? E você tem aí o significado dela hoje de uma maneira traduzida, de uma maneira bem clara. Né? Então, assim, não é bem desse jeito aqui, mas imagine, você tem isso aqui, nem é uma pedrinha direito, mas é só para ilustrar. Você tem... Se prepare para receber a tal pedrinha. É uma simbologia para dizer que algo maravilhoso, coisas maravilhosas, Deus tem preparado para nós. A sua morada, já estamos redimidos no sangue de Jesus Cristo, porque ninguém pode ser salvo de outra forma. Você não é salvo por causa da igreja que você conclui, que você participa, né, se congrega, você não é salvo por religião nenhuma. A única forma de salvação, se você realmente não quer ir para o inferno, é através de Jesus Cristo, e você tem que confessá-lo com a sua boca, assim como eu tive que confessar com a minha, e ele mudou a minha vida. Por quê? Porque nada mais é importante para mim do que Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem que estar acima de todas as coisas na sua vida, e você só consegue fazendo isso se você confessá-lo pelo Espírito Santo, confessá-lo, entregar a sua vida a ele, aí você será salvo, e aí a pedrinha branca estará te garantindo, já passou do juízo pelo sangue de Cristo, a morada do Pai, tá? Essa morada preparada que ele vai vir buscar a gente quando vier arrebatar a sua igreja. E terceiro, vamos participar das bodas do Cordeiro. Então, eu pergunto e encerro assim: você já está pronto para receber a pedrinha branca das mãos de Jesus? Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com outras pessoas, edifique outras vidas. Então não fique apegado às coisas erradas, à religiosidade. Você tem que nascer de novo. E eu tenho um vídeo falando e explicando detalhadamente o novo nascimento. E também, se ainda não fez e quiser nos ajudar, que você se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E até as próximas mensagens que, com a graça do Senhor, estaremos publicando. Muito obrigado, obrigado a todos que estão compartilhando as mensagens, que estão aí deixando o seu like, muitas vezes até deixam comentários, fico muito feliz com isso, muito obrigado mesmo, Deus abençoe ricamente e que você possa estar compartilhando a mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.